Grande promessa do futebol argentino entra em pauta no Flamengo, que analisa a contratação dele para dezembro. Tem também segue a vergonha. O árbitro da partida entre São Paulo e Palmeiras, o VAR, vai ser promovido a árbitro FIFA e a gente vai dar os detalhes no vídeo de hoje. Absurdo, né? E tem também o Samuel Lino, que vai processar um jornalista por fake news, e o Felipe Luiz dando a ordem e já pedindo a prioridade dele para dezembro em relação a contratações. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, repetindo a agendinha que continua com essa série de treinos aí do Flamengo até o dia 15, até o momento em que vai enfrentar o Botafogo. Botafogo, como eu já trouxe aqui, tá fazendo aquela promoção lá apelona para evitar o enche-não, né? E aí, de ontem para hoje, eu soube até que o ingresso mais barato pro jogo, pro sócio torcedor, é de R$30. Ou seja, com o cara pagando R$30 e podendo levar mais dois, o ingresso vai sair a mais ou menos R$10, pra você ver o quanto eles estão apelando para ter casa cheia. Claro que é legal, é ingresso barato e tal, mas o Botafogo precisa chegar nesse ponto aí para conseguir encher o estádio. E mesmo assim, sendo jogo contra o Flamengo, que normalmente já enche mais e tudo mais, mas no Botafogo funciona meio diferente. Porque quando é o Flamengo, eles ficam naquele medo de perder e acaba que muita gente não vai. Dos outros times, normalmente o estádio enche e tal, eles vão naquela de fazer a pressão contra o Flamengo, mas no Botafogo funciona um pouquinho diferente, né? Enfim, depois desse jogo contra o Botafogo, tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras no dia 19. Palmeiras que venceu ontem por 4-0, 4-1 se não me engano, e abriu 3 pontos de vantagem. Agora vai ter o mesmo número de jogos do Flamengo, deixa de ter aquela partida a menos que ele tinha, e o Flamengo precisa focar cada vez mais essa partida contra o Botafogo e depois contra o Palmeiras. Se o Flamengo vence as duas, ele volta a ficar em igualdade com o Palmeiras, e é muito importante essa sequência logo depois da data FIFA. Para completar, ainda tem depois do jogo do Palmeiras o jogo contra o Racing, que é o jogo da ida da Libertadores. Então é uma sequência crucial para a gente saber o que vai dar esse fim de ano aí do Flamengo. Felipe Luiz tá trabalhando muito, e nisso a gente não pode falar, apesar da gente discordar muitas coisas dele, decisões, de tirar o Pedro, de insistir, mesmo com o Samuel Lino em uma fase, manter ele de titular. Tem muitas coisas aí que a gente acaba discutindo, mas que ele sempre quer o melhor e que ele se esforça muito, estuda muito os jogos, isso aí a gente não pode negar. Então, temos jogos decisivos aí depois dessa data FIFA. Depois tem uma série de jogos aí, Fortaleza no dia 25, no dia 29 o jogo da volta contra o Racing lá na Argentina, dia 1º de novembro o Sport, que não é o jogo atrasado é no dia 13, então muitos jogos aí até o fim de outubro. E aí, como a gente trouxe aqui, em jogo atrasado, o Palmeiras venceu o Juventude por 4-1 no Allianz Parque, ampliou para 3 pontos a vantagem sobre o Flamengo, e o Flamengo volta a campo no dia 15 às 7h30 para enfrentar o Botafogo. No treino de ontem, Pulgar já treinou junto com os companheiros, comissão técnica tem um plano aí de retomada de minutagem para ele, tudo dando certo, o chileno vai entrar já em ótimas condições para a semi da Libertadores. Ele já deve ser relacionado contra o Botafogo, contra o Palmeiras, ganhando uma minutagem aí gradativa para na Libertadores ele já tá 100% e poder jogar, que é um jogo que eu acho que é jogo pro Pulgar. Ele cresce nessas partidas, é um ótimo jogador e o Flamengo tá sem dúvida sentindo falta dele. E aí lembrando que a gente já falou no vídeo de ontem sobre essa possível mudança do esquema do Flamengo com o retorno do Pulgar. Se ele entrar de fato, o Saúl deve ser deslocado para a direita, fazer mais ou menos a função que o Gerson fazia. Continua com o Jorginho e Arrasca fechando agora um quarteto de meio campo e não mais uma trinca. E agora
o ataque passa a ter 2 jogadores, porque o Saul vai ser aquele cara híbrido, né? Que faz a meia e faz também o ataque, revezando com o Arrascaeta, que passa, quando a função dele é dentro de um meio-campo com 4, o Arrascaeta perde um pouco daquela obrigatoriedade de marcação e ganha liberdade para fazer a ponta em alguns momentos. Então, o ataque é aquela incógnita principal, porque o Felipe Luiz acaba não priorizando o Pedro como titular absoluto, improvisa muito como a posição ali de centroavante, e aí isso pode ser um ponto maior ali de discussão no ataque. Mas eu tô confiante, principalmente se o Pedro for mantido como titular, e aí o ponta podendo ser o Plata, o Luiz Araújo, um desses 2 jogadores, e talvez até o Samuel Lino, se ele voltar da data FIFA conseguindo jogar melhor, mais focado, com decisões melhores, sem querer driblar muito, um pouco mais objetivo, Samuel Lino pode voltar a ter vaga aí nesse time do Flamengo. Então, mais uma vez eu peço para vocês comentarem aqui qual é o seu time ideal com esse retorno do Pulgar e por quê. Vamos desenvolver esse assunto aí, porque é bem relevante, muito importante para essa reta final aí do Flamengo nesse finalzinho de ano. Tem um comentário dessa semana aí, de uns últimos vídeos, que um rapaz comentou uma diferença que ele vê no Abel Ferreira pro Felipe Luiz, que eu concordo. O Abel Ferreira, ele tem um estilo de jogo que para mim é meio feio às vezes, de chutão, de bola muito longa, mas ele comentou uma coisa que de fato acontece, que é a falta de elementos surpresa na área dos adversários. E isso, eu vejo muita razão nisso que ele comentou. O Abel Ferreira, ele comenta, o Abel Ferreira bota até o Gustavo Gomes, se precisar, bota quem for dentro da área no fim do jogo para confundir a defesa adversária e acaba criando, de fato, aquela confusão, aquele bololô ali na área que dá certo muitas vezes por conta dos zagueiros acabarem ficando meio perdidos sobre quem marcar e a bola acaba sobrando para alguém. Então, o Flamengo não faz isso realmente quando chega na área, é só aquele jogador de ataque que tá por ali. O ideal seria ter aquela variação, sempre ter um elemento surpresa entrando ali para confundir um pouquinho mais. É um ponto que eu achei bem legal de ter sido comentado aqui pelo nosso seguidor. Eu vou lembrar o nome dele, vou botar aqui nos comentários. E achei muito interessante e faz todo sentido. Então, vamos discutir sobre essa questão hoje aqui da tática do Flamengo para esse fim de ano com o Pulgar voltando, que aí a gente vai discutindo isso aí. Quem sabe aí nos próximos vídeos eu levante aí, destaque um desses comentários pra gente seguir discutindo, beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora do Racing, que jogou ontem e pode ter mais um desfalque importante para os confrontos da semifinal contra o Flamengo. No sábado, na vitória contra o Banfield, o lateral esquerdo Gabriel Rojas deixou o campo ainda no primeiro tempo com fortes dores no joelho e chorando bastante. Vale lembrar que a equipe argentina já não contará com o zagueiro Franco Pardo e o atacante Elias Torres, ambos lesionados para os duelos que definirão a vaga para a semifinal da competição continental. Então, existe a chance aí de mais esse desfalque, não está confirmado ainda que ele está fora, porque ele saiu, foi uma pancada muito forte, que ainda não está confirmada a lesão, então não dá para ter certeza que ele fica fora da partida do dia 22, muito menos da partida do dia 29, a gente tem que aguardar para saber se de fato ele está lesionado. Mas é claro que isso, pro Flamengo, não tem que mudar nada. Claro que pode mudar alguma coisa tática, alguma questão mais específica ali que o Felipe Luiz pode estar planejando, mas de forma geral, o Flamengo tem que partir pra cima, principalmente no jogo em casa, tem que ir pra cima com tudo pra fazer o resultado no Maracanã e jogar de uma forma mais estratégica no jogo da volta. Então, é isso. O Flamengo não tem que se ater aí a essas questões de lesão do Racing, achar que o jogo vai ser mais fácil, até porque o Racing tá vindo como jogo da vida, inclusive pro jogo da ida no Maracanã, e isso fica muito claro nessa fala aqui de Bruno Zuculini, volante do Racing, e falou depois do jogo sobre as expectativas e sentimentos em relação à semifinal da Libertadores contra o Flamengo. Não vamos ser hipócritas, porque é claro que a gente pensa na semifinal. O torneio mais importante na história do clube é uma semifinal de Copa Libertadores. Antes assistimos pela televisão e agora estamos aqui representando um país
também uma grande instituição como o Racing. Vamos dar o nosso melhor, vamos dar a vida para trazer o troféu para a Avedianeda. Não duvide disso, a torcida sabe disso, estamos tentando mostrar isso para eles, temos muita gana. Tivemos altos e baixos nos jogos, mas a vontade dessa conquista e o coração desse grupo certamente serão o esforço necessário para que o Racing seja campeão, destacou o atleta argentino. Flamengo tem que jogar como jogo da vida também, precisa estar focado, tem que parar com essa história de achar que vai ganhar a qualquer momento, aquela coisa de, mesmo quando você tá com um placar que você precisa fazer gol, tentar ficar programando muito jogo, detalhando muito toquinho, esperando que tenha aquela chance muito perfeita lá na frente, porque tem hora que tem que ser bola na área, tem hora que tem que chutar pro gol, o Flamengo precisa finalizar mais para ter aquele rebote, aquele bate-rebate na área, aquela bola que desvia no zagueiro e entra. O Flamengo chuta muito pouco, é muito pouco objetivo em momentos que precisa finalizar com mais intensidade. Eu espero que isso seja trabalhado pelo Felipe Luiz, esteja sendo reforçado nesses treinos para o Flamengo chegar voando aí nesse pós-data FIFA. Vamos acompanhar e torcendo muito, porque se isso acontecer, eu não tenho dúvida que o Flamengo pode e vai passar do Racing e chegar nessa final de Libertadores. Ainda sobre a semi da Libertadores, informação vinda até lá do Paparazzo Rubro-Negro, é de que a diretoria do Flamengo vai disponibilizar alguns ônibus para as torcidas organizadas para o duelo da volta, né, na Argentina pela Libertadores. Vai ser disponibilizado um ônibus para cada torcida. Dessa forma, existe a possibilidade das torcidas terem bateria no duelo que vai ser disputado lá em Buenos Aires, na Argentina. Então, tem essa boa notícia aí de vai ter uma galerinha do Flamengo lá dando uma força. Então é sempre bom saber, porque é um jogo que sem dúvida vai ser tenso. Espero que menos tenso por conta do resultado do jogo da ida. O Flamengo fazendo um bom resultado no Maracanã, ele consegue chegar mais tranquilo, mas não menos focado para garantir essa final da Libertadores. Mudando de assunto, vamos falar de novo de Samuel Lino aqui, porque ele tá para processar um jornalista aí por conta de fake news. Representantes de Samuel Lino avaliam a abertura de processo contra jornalista Jorge Nicola por fake news sobre atacantes do Flamengo. Isso acontece após Nicola levantar a hipótese do jogador estar exagerando nas baladas, nas noitadas aí, o que foi negado pelo jogador e pelo clube, e aí é bem provável aí que ele entre na justiça contra o jornalista por conta dessa fala aí, que se de fato não for verdade, o Nicola também pisou na bola, né? Enfim, a probabilidade maior é que eles peçam a prova, né? O que te levou a falar isso na notícia? Então ele vai precisar provar se de fato ele tem alguma informação sólida sobre isso, ele tem alguma foto, algum vídeo, alguma coisa para provar o que ele está dizendo, e aí é bem provável que o Samuel Lino entre na justiça de fato, ou deve pedir uma retratação na internet, alguma coisa desse tipo aí, mas tá com esse rolo aí, com essa notícia do Jorge Nicola e o Samuel Lino alegando que é fake, que é mentira, que ele tá focado, e eu vou falar a verdade, eu acredito, porque o Samuel Lino, a gente pode falar muita coisa dele, tá? De falta às vezes de objetividade, de driblar muito quando não tem necessidade, de errar algumas decisões, alguns passes que ele acaba tomando a decisão errada, criticar muitas coisas em relação ao jogo. Agora, entrega e parte física, que é o que provavelmente seria afetado se ele estivesse exagerando nas saídas, aí na vida noturna, ele entrega e muito, ele corre muito o jogo todo, ele se entrega, ele demonstra estar com muita vontade no Flamengo, então não acho que seja o caso. Ele pode até sair em algum momento ou outro, isso aí o jogador não é proibido de fazer, mas é claro que tudo dentro de um limite, sem exagerar, e não acho que isso esteja afetando a parte física dele. Então, a questão principalmente do Samuel Lino é a adaptação ao esquema de jogo do Flamengo, aprender a finalizar na hora que tem que finalizar, soltar a bola pelo menos na hora que tem que soltar. E isso, eu tenho certeza que o Felipe Luiz está trabalhando muito bem nele, e ele tem um potencial absurdo, não é à toa que valeu o que valeu. No início dele, nos primeiros jogos no Flamengo, a gente viu que ele valia esse valor todo que foi pago por ele, então a gente fica aí no aguardo
de uma melhora significativa aí no futebol de Samuel Lino. Vamos mudar de assunto, mas antes deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo que tem sempre o QR Code aqui da Eroche.com.br? Hoje eu tô com a camisa que é um pouco diferente, ó, do Adriano Imperador aqui, ó, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ela é uma camisa com a estampa maior, que tem muitas dessas lá, todas as camisas que tem o símbolozinho pequeno que eu tenho do Pedro Queixada, tem a do Bruno Henrique, tem a do Pet, todas essas têm uma versão com a estampa grande também. Então, chega lá para você conferir, aplica o cupom LUCÃO10, você tem 10% de desconto e vai garantir uma camisa muito maneira, o material é sensacional, adianto para vocês aí, tem tamanho grande, dá para ver, mas chega lá no site, bota o cupom que você não vai se arrepender, beleza? Vamos seguir aqui para falar de um absurdo agora. Deixando de falar de coisa boa para falar de um absurdo, que é Hilbert Estevam, o árbitro que foi o VAR da partida entre São Paulo e Palmeiras, daquele jogo absurdo do roubo gigantesco que aconteceu lá contra o São Paulo a favor do Palmeiras, para variar, né? Segundo a página Sou do Apito, o árbitro Hilbert Estevam, que comandou o VAR no polêmico duelo entre São Paulo e Palmeiras, será promovido ao quadro da FIFA do VAR no ano que vem. Você vê, eles suspendem agora, mas vão promover o cara árbitro FIFA no ano que vem. Qual é a lógica? Qual é a lógica desse absurdo? Foi afastado do quadro da CBF, mas vai virar árbitro FIFA agora, 2026. Imagina se ele vai ganhar isso, o que o Ramon Abate Abel não vai ganhar, né? É um absurdo, assim, é uma coisa de maluco, isso, é um absurdo. Não tem nem muito mais o que falar, e eles, pelo visto, não estão fazendo questão nenhuma de esconder, né? Porque, meu Deus do céu. Enfim, vamos passar agora pro mercado da bola, porque tem uma novidade aí, um jogador que o Flamengo tá de olho, tá começando a procurar saber sobre as condições de negócio, pode ir pra cima pro fim do ano, que vai dar o que falar, hein? Um jogador sensacional. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, pra mim o melhor FIFA da história, modificado pra você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar aqui agora do mercado da bola, começando com uma informação da Raíza Simplício, lá da Placar, falando que o Flamengo trata agora a contratação de um zagueiro como uma das principais prioridades para o início da próxima temporada, nessa janela que abre em dezembro. Felipe Luiz reforçou isso com a diretoria, disse que inclusive tem que ser a primeira contratação de um zagueiro, claro que o Flamengo tá tentando ir muito atacante também, a gente vem trazendo o nome aí do Tati Castelhanos, que é o número 1 pro ataque do Flamengo, mas é claro que depende de muitos acertos aí com a Lazio, então o Flamengo tenta jogadores aí paralelos caso o negócio do Tati não dê 100% certo, tem o nome do Gabriel Jesus também rolando por aí, mas o Felipe Luiz está reforçando que ele precisa de mais um zagueiro no elenco. Tem muita gente falando que não contratariam mais um zagueiro e subiria o Iago, o zagueiro que foi o herói até do Mundial Sub-20, que fez o gol no finalzinho, que é um bom zagueiro de fato. E aí eu quero ouvir de vocês. Vocês iriam atrás realmente de mais um zagueiro ou subiriam o zagueiro Iago e acham que seria ok, que o Flamengo com Danilo e Iago na reserva do Léo Pereira e do Léo Ortiz estaria bem servido na zaga? Tem ainda o João Vitor, tem outros garotos aí que já estão no time do Flamengo, já de vez em quando tem algumas chances de jogar alguns minutos, mas muito poucas. O Felipe Luiz hoje confia mesmo em Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. Outros zagueiros que entram são assim, muito esporadicamente, só em momentos que o Felipe Luiz não tem opção. Então, comenta aí qual seria a sua opção para
essa parte aí do zagueiro. Já tá claro que o Flamengo deve ir de fato pro mercado para trazer mais um zagueiro. Tem o nome do Vitão rolando, chegou a ser falado muito do nome do Nino também, que tá perdendo força, como eu trouxe para vocês, por conta aí dessa identificação com o Fluminense. O Nino, nessa última janela, o Flamengo chegou a fazer uma consulta para entender os valores, e o Fluminense também. Então ele focou muito na negociação do Fluminense, acabou deixando o Flamengo de lado, e essa identificação dele acaba fazendo com que o nome perca um pouquinho de força. Do lado do Vitão, o Flamengo está tentando iniciar uma conversa de novo com o Inter, vai na linha que tentou da outra vez, que é usar o dinheiro do calote do Thiago Maia, que o Inter não paga o Flamengo de jeito nenhum, como parte do pagamento, e vamos ver se o negócio vai andar nesse sentido. Porém, tem um novo nome surgindo aí, que está na lista das observações do Flamengo e foi meio que colocado mais para cima como um dos nomes top ali da linha das opções de zagueiro do Flamengo para dezembro, que o Flamengo começa a tentar conversas com o time dele, que é o River Plate. O zagueiro surge com um certo destaque até, que é o Lautaro Rivero, do River Plate. Observado com atenção, o zagueiro que é argentino, canhoto, 21 anos, valor de mercado atual 4 milhões de euros, contrato dele com o River vai até 2028 e ele foi revelado pelo River Plate, chegou a ter uma curta passagem por empréstimo pelo Central Córdoba, mas já voltou e vem atuando muito bem pelo River Plate, o zagueiro canhoto, que fecharia exatamente ali o que o Flamengo precisa para ter um zagueiro pela direita e um pela esquerda no banco. E nos titulares também temos um destro e um canhoto, Léo Pereira e Léo Ortiz. E disse que é um grande zagueiro, uma grande promessa do futebol argentino para a zaga. E aí, é claro, quero saber de vocês, se vocês conhecem bem esse jogador, se já viram o vídeo, ou se vão ver, aí dá uma olhada no vídeo, comentem aqui, que eu não confesso que eu nunca vi muitos jogos dele não. Vou procurar saber, de repente a gente traz aqui um vídeo vendo mais detalhes aí do jogador, para fazer uma análise mais aprofundada, mas é o nome que entra em pauta no Flamengo pro fim do ano, Lautaro Rivero, zagueiro argentino de 21 anos que atua pelo River Plate. Comenta aí o que você acha do jogador, ou antes, vai dar uma olhada pela internet aí e analisar o jogador e volta aqui com seu comentário pra gente desenvolver esse assunto e me ajudar a trazer informação aqui pra Nação Rubro-Negra, pra gente voltar com informações do jogador. Olha, achei isso, achei aquilo, acho que ele se encaixa, acho que não, tem um outro nome que eu acho melhor. Então vamos falar aqui, além da parte da mudança tática do Flamengo, falar também sobre esse novo zagueiro que vai chegar ao Flamengo. Isso aí é uma informação certa, a questão é qual das opções o Flamengo vai conseguir trazer para fechar esse quarteto de zaga aí do elenco do Flamengo para 2026. Comenta aí que a gente vai desenvolver mais esse assunto aí no vídeo de hoje aqui nos comentários, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da Nação Rubro-Negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que está aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar para o lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!